Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 6. Uma noite de terror. Mal Alberto acabara de tomar o café e Juvencio já o esperava à porta. Trazia em uma das mãos um chicote e sobre o lombo do animal os seus pertences para instalar-se na fazenda. Ao ver o instrumento de suplício, Alberto teve um calafrio. Mandou que o capataz o guardasse, pois não pretendia vê-lo passear na fazenda portando aquela arma sinistra. Juvencio obedeceu e amarrou o chicote na sela do animal. Desceram juntos até o pátio da colônia, onde se juntavam os trabalhadores como de costume. O capataz tinha feito a barba, trocado uma roupa limpa, botas lustradas, o que lhe dava melhor aparência, que satisfez a Alberto, pois imaginou este impressionaria melhor os cativos. Quando os trabalhadores viram aquela fera humana cuja fama conheciam muito bem, tremeram. Trocaram olhares expectantes e um leve murmúrio se fez ouvir na multidão. Alberto fez que não percebeu a reação. Juvencio, por sua vez, continuou a caminhar imperturbável. Quem mais sofria diante da inusitada revelação era Romualdo. No dia anterior, atendendo à sugestão de tio Henrique, dera parte de doente, contudo, naquela hora ali estava, alimentando até aquele momento a esperança de que o Dr. Alberto, coração magnânimo, o tivesse perdoado e desistido do seu propósito. Ao ver Juvencio, sentiu todo o peso da sua responsabilidade por ter se recusado a castigar Juvenal. Agora, certamente, como adivinhara tio Henrique, iria cair nas garras daquele desalmado. Algumas lágrimas de angústia chegaram a rolar dos seus olhos à simples aproximação que ele já prenunciava do novo capataz. Diante dos trabalhadores que silenciaram de vez, tomou Alberto a palavra. Durante a noite, pensara muito nos perigos que representava a presença de Juvencio na fazenda e arquitetara um plano para delimitar-lhe a influência e a atividade, e quando falou, Juvencio não sabia disso. Meus amigos, disse cordial, como se o episódio não tivesse maior significação. Contratei os serviços de Juvencio, que doravante será o capataz da fazenda. Darei as minhas ordens diárias a ele, que as transmitirá ao Romualdo, o qual será assim como um chefe das turmas de trabalho e controlará os serviços nos diversos setores da nossa atividade dos campos. Hoje, ele tão somente assistirá à nossa maneira de organizar o trabalho e passará o dia aqui na fazenda, conhecendo os nossos problemas e cuidando de outros quefazeres. Juvencio ouviu a preleção de Alberto com desagrado. Percebeu desde logo que iria ficar amarrado, sem campo de ação para os seus planos, já que todo ou quase todo o controle voltava para as mãos de Romualdo, mas se manteve sereno, como se isso tivesse sido combinado com Alberto. Na verdade, o jovem patrão decidiu, antes de entregar tudo nas mãos daquele homem, experimentá-lo, conhecê-lo melhor, principalmente no seu comportamento de logo mais à noite, quando deveria tomar o lugar de carrasco.
Romualdo exultou, silenciosamente agradeceu a Deus por poder estar ainda à frente dos seus companheiros. Procurou os olhos de Alberto, que também o buscavam, e trocaram um significativo olhar de agradecimento e entendimento. Todos os negros se aliviaram com a notícia, por isso era a segurança de que não teriam de trabalhar, tendo atrás de si o corpulento capataz a bramir o chicote, como fazia nas terras do barão. Rapidamente, Alberto transmitiu suas ordens a Romualdo, tendo Juvencio ao lado, e aquele organizou as turmas e dispensou os trabalhadores para as suas tarefas. Mais alguns momentos e no pátio permaneciam apenas Juvencio e Alberto. Quando se acharam a sós, Alberto mandou que durante o dia o capataz providenciasse o tronco e o fincasse ali, abstendo-se de mencionar o que deveria acontecer à tardinha. Em seguida, rumou para seu gabinete, onde se trancou. Juvencio ficou por alguns instantes parado sem saber por onde começar. Sentia-se frustrado e a cólera lhe invadira o ser. Seus olhos chispavam, suas mãos tremiam. Afinal, subiu também até a casa grande, onde tinha deixado sua montaria, a fim de, como primeira providência, desfazer as malas e se instalar em uma casa ao lado da principal, bem afastada, portanto, da colônia, e que Alberto já lhe havia indicado. Depois que arrumou suas coisas, o capataz muniu-se de um machado e rumou para a mata próxima, distante uns 500 metros da colônia e à margem do ribeirão que por ali passava, banhando as terras da fazenda e vindo das terras do barão. Entrou no mato e procurou cuidadosamente um tronco que se prestasse à finalidade. Era especialista nisso. Em breve encontrou o que queria e em poucas machadadas pôs abaixo a árvore. Cortou-o no tamanho adequado e limpou-o com carinho. Feito isso, amarrou-lhe uma corda e levando a outra ponta até a sela da montaria, onde a prendeu também. Montou e arrastou o tronco pachorrentamente até o pátio da colônia. Ali desamarrou o lenho e pregou em uma de suas pontas, a mais fina e que seria a superior em relação à árvore, uma argola de ferro de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro que trouxera em sua mochila da fazenda do barão. Àquela hora, na colônia, só restavam as crianças e algumas velhas mulheres que não iam mais ao trabalho, e tio Henrique, que da soleira de sua porta, lá na ponta do casario, observava todos os movimentos do capataz. Ele já sabia da finalidade daquela providência e estava muito triste e apreensivo. Nunca imaginara que depois de tanto tempo de paz e felicidade naquela comunidade, viesse a ver, antes de entregar seu corpo cansado aos vermes, um pelourinho armado na fazenda. Imaginava o espetáculo à noite e estava desde já orando para que o mal não se transformasse em catástrofe. No plano espiritual, Souza e Sálvios também observavam o trabalho asqueroso do capataz e, embora quisesse dissimular, Souza estava angustiado. Aquilo era a frustração de todo o seu trabalho, a vergonha contra a qual lutara e o desmantelamento de uma comunidade que formara com tanto amor e que agora, do outro lado da vida, podia apreciar melhor.
Quem estava alegre era somente Juvencio. Manejava o enxadão com vigor, abrindo a cova onde deveria enterrar o tronco de cerca de 20 centímetros de diâmetro. Quando o pôs em pé, arrumou-o zelosamente de maneira que a argola ficasse voltada para a casa grande e o lado contrário para a colônia, pois amarrando a vítima com o ventre encostado no madeiro e os pulsos atados na argola do lado oposto, as costas do escravo ficariam voltadas para a colônia, dando ensejo para que todos pudessem ver com mais clareza os estragos causados pelo seu trabalho carrasco. Eu não me conformo com isso, disse Souza ao amigo espiritual que o acompanhava. É um absurdo sem limites. Meu Deus do céu! Que irá acontecer daqui para diante? Quanta gente ocupará essa posição infamante, sendo surrado como nunca vi surrar um animal? Calma, Souza, atalhou Sálvios, vendo que o amigo se exaltava. Confiemos, a justiça divina não é uma força cega, armando ciladas para vítimas inocentes. Tudo no universo obedece a leis precisas e imutáveis, e não seria o destino dos homens, as criaturas superiores da terra, que estaria à mercê das forças do acaso. Tudo vem e vai na vida a seu tempo. Aprendamos, meu amigo, a aceitar as coisas como contingências necessárias, mesmo quando não pudermos entendê-las, confiantes de que o condutor celeste não está distante delas. Mas Sálvios, exclamou Souza, você não vai querer me convencer de que isto está sendo feito graças à misericórdia de Deus. Isso é maldade dos homens e nada pode ter com a bondade do Criador. E quem somos nós para querermos entender em sua plenitude o que seja a misericórdia e a bondade de Deus? Você está pensando por padrões humanos, tendo em vista a dor e a humilhação que sobrevirão certamente. Mas o que é a dor? O que é a humilhação para o espírito? Lembremo-nos do Sermão da Montanha, quando Jesus assegurou que os humilhados serão exaltados e os que padecerem por causa da justiça dos homens serão aliviados. Aguardemos, meu amigo, com paciência o desenrolar dos acontecimentos, sem asilarmos em nosso coração conclusões angustiantes e muitas vezes indevidas. Respondeu Sálvios com brandura, passando a mão generosa pela cabeça de Souza, num gesto paternal de carinho e encerrando o diálogo. Juvencio havia terminado seu trabalho, recolheu as ferramentas e rumou para sua casa a fim de higienizar-se. As mulheres que acompanhavam por olhares furtivos através das frestas das janelas o trabalho do capataz haviam prendido as crianças em casa e não ousaram também, por sua vez, sair para o pátio. Estavam angustiadas, querendo adivinhar o porquê daquela providência estranha como primeiro trabalho do capataz e que o fez pessoalmente, sem incumbir a ninguém, tendo tantos braços à sua disposição. Algumas choravam de medo, todos oravam para sustentar o ânimo diante da ameaça
que se erguia à frente num simples madeiro fincado no chão. O dia transcorreu silencioso, sem que Alberto saísse de seu gabinete e sem que ninguém transitasse pela colônia, a não ser Sálvios e Souza, que permaneceram longas horas por ali. Quando estava chegando o entardecer, a menos de uma hora da chegada costumeira dos trabalhadores, Alberto chamou Juvencio ao seu escritório, a fim de fazer-lhe recomendações acerca do temível episódio que deveria acontecer. Juvencio, disse em tom grave, não vou comparecer lá no pátio para presenciar o espetáculo que me contraria profundamente. Você reunirá o pessoal e explicará que o barão Macedo acusou Juvenal de ter incitado a sua escrava Ismália a fugir e, como reparação para evitar maiores desentendimentos, ficou decidido que Juvenal seria castigado pelo seu crime e que os patrões faziam isso muito a contragosto, porquanto sempre esperaram nunca usarem esse processo de punição. Está bem, patrão, respondeu Juvencio prontamente com ar de submissão. Pode deixar que eu explico direitinho. Outra coisa, Juvencio, atalhou Alberto. Você baterá de leve para não ferir o Juvenal, a quem muito estimamos. Por favor, não faça muito mal ao rapaz. Será mais uma punição simbólica que propriamente um castigo, entende? Pode deixar, patrão, respondeu o capataz cinicamente. Eu não farei muito mal ao rapaz. Baterei devagar, mas para impressionar. Eu sei bramir o chicote de maneira que ele faça mais barulho que estrago. Muitas vezes fiz isso com os escravos, meus protegidos do barão Macedo. Ótimo, respondeu Alberto. Assim será melhor e não teremos consequências muito sérias. Agora vá, e depois que chegarem todos os trabalhadores, reúna-os e faça o seu trabalho. Juvencio retirou-se, fazendo um enorme esforço para não rir da ingenuidade do rapaz, certo que estava de que faria justamente ao contrário do que lhe fora recomendado, e como o patrão não iria presenciar o ato e nunca presenciou nenhum outro, não teria como acusá-lo de excesso. Em sua casa, o barão Macedo estava inquieto, nervoso, contando os minutos passarem, na expectativa de que chegasse rapidamente o entardecer e com ele pudesse colher os primeiros frutos da sua vingança. Durante todo o dia, Dona Margarida, sua esposa, o percebera expectante e irritado. Olhava as horas a cada instante, andava pela casa sem sossego, não tinha conhecimento de problemas que motivassem aquele comportamento e, em razão disso, a sua preocupação era justa. Ela desconhecia a trama urdida pelo barão e a marcha dos acontecimentos. Estava ansiosa por conversar com o marido e descobrir a raiz da sua inquietação, a fim de ajudá-lo. Dona Margarida era companheira fiel, aceitara sempre as decisões do marido, nunca interferindo nelas. Tomava seu lugar de dona de casa e, conquanto muitas vezes as providências do barão chocassem com seus princípios, calava qualquer crítica a fim de resguardar a harmonia do lar.
Casados há muito tempo, não pudera ser mãe, sentindo-se por isso culpada pelos excessos do companheiro, de vez que ele não tivera filhos com os quais pudesse exercitar a sua capacidade de amar e de compreender. Viviam praticamente na solidão, egoisticamente voltados um para o outro, a fim de se sustentarem mutuamente. Mas Dona Margarida não era uma mulher má, tivera uma formação cristã e pode-se afirmar nunca se voltara a favor dos escravos, porque desde menina se acostumara com os castigos que lhes se impunham como uma coisa natural, pacificamente aceita pela lei, pela sociedade e pela religião. Acostumara-se ao temperamento violento do marido e, quando se lhe ferira a dignidade, podia fazê-lo, influenciava-o para abrandar os efeitos das suas explosões. Tinha o cuidado, contudo, de não pôr em risco a harmonia entre ambos. Amava-o muito e procurava compreendê-lo. Foi, portanto, com a ideia de confortá-lo que Dona Margarida aguardou pacientemente a oportunidade de falar-lhe. Quando tomavam o chá da tarde, sozinhos os dois, sentiu-se encorajada para entabular a conversação delicadamente. Vejo-o um tanto inquieto hoje, Macedo, disse ela compreensivamente. Sobreveio na fazenda algum problema grave que eu desconheça? Não, Margarida, aqui está tudo em ordem, respondeu-lhe o marido. Mas devo confessar-lhe que estou na expectativa de se ver realizar na fazenda dos Sousas uma providência que aguardo há muito tempo e que vai colocar as coisas em seus lugares para sossego de todos os fazendeiros, seus vizinhos. E o que de extraordinário vai acontecer com os Sousas? Perguntou Dona Margarida mansamente, conquanto desde logo pudesse imaginar que se tratava de assunto ligado aos cativos. É que hoje à noite vai ser castigado um escravo na fazenda, respondeu o barão. É inacreditável. E o que teria feito de tão grave esse escravo para quebrar uma linha de conduta que os Sousas sempre mantiveram, embora o prejuízo social que lhes ocasionasse? Perguntou a senhora. O barão não respondeu de pronto. Deixou a pergunta no ar por alguns instantes, meditando indeciso na resposta. Bem, Margarida, disse afinal, antes que você venha a saber amanhã por outras vias, julgando que não confiei em você, vou contar-lhe. Como você sabe, os fazendeiros da região têm muitos problemas com os seus cativos, que são todos rebeldes e indolentes, em razão do exemplo dos Sousas, que sempre teimaram em tratar os seus escravos como igual. Nunca ninguém conseguiu demover aquele cabeça dura do coronel Souza dessa liberalidade prejudicial ao pessoal da redondeza. Como você não deve ter se esquecido, procuramos até a interferência das autoridades, mas alegando que os escravos do coronel eram sua propriedade e este lhes podia dispensar o tratamento que lhe conviesse, eximiram-se de interferir no problema, restando-nos apenas aceitar essa situação, ainda que com profundo desagrado. Sabe, eu acho que o nosso direito termina onde começa o direito alheio,
E se aquilo que eu faço cria problemas para os outros, eu avancei nos meus direitos. Isso seria a justiça. Ora, se o comportamento dos Souzas cria problemas para nós, a lei deveria não tolerá-lo. Por isso nunca me conformei. Escravo, afinal, é escravo. Se são propriedade e se a lei os considera sem direito algum, como coisas que são, não vejo por que alguém, talvez, para aparecer, teime em lhe atribuir os mesmos direitos que gozam os brancos. Isso é um contrassenso que deveria ser proibido, porque modifica o espírito da lei. Há 25 anos carrego essa mágoa dentro de mim e não posso deixar de atribuir os grandes problemas que sempre tivemos com os nossos escravos, senão ao mau exemplo dos Souzas. Dona Margarida acompanhava atentamente o raciocínio do esposo, temerosa de que a qualidade do assunto lhe aumentasse a inquietação, levando-o às suas costumeiras explosões. Procurou não interrompê-lo e, quando o barão silenciou por alguns instantes, continuou calada, aguardando que ele, se quisesse, retomasse o assunto. O barão Macedo, na pequena pausa que fez, procurava como explicar, ou melhor, justificar à esposa o plano que colocou em ação. Sabe, Margarida, continuou, às vezes nós somos obrigados a lançar mão de recursos não muito agradáveis a fim de restabelecer as coisas que estão erradas e que não podem ser consertadas de outro modo. Afinal, surgiu uma oportunidade de levar os Souzas a modificarem o seu tratamento com os cativos. Um negro da sua senzala enamorou-se de uma nossa escrava e Alberto procurou-me a fim de comprá-la para presentear o escravo. Achei que ele foi longe demais e aproveitei para forjar uma pequena mentira, dizendo-lhe que seu escravo incitou a nossa escrava a fugir e exigi que o castigasse. O moço aceitou a minha imposição, achando-a sensata, mas seu capataz se recusou a aplicar o castigo, evidentemente para ajudá-lo a resolver o problema. Simulei a dispensa de Juvencio, que conseguiu com o Dr. Alberto a sua contratação como capataz e hoje vai aplicar o castigo no negro. Por isso me vê assim quieto. Nem acredito que vou conseguir isso, o que virá a igualar o tratamento com o de todas as fazendas e quebrar esse tabu que se criou e que causa tantos problemas na região. Digo mais, todos os fazendeiros que conhecem essa situação, mesmo de outros estados, não se conformam com isso. Não me censure, nem se preocupe, mas minhas inquietações representam a expectativa de ver se realizar essa minha frustração de um quarto de século. Dona Margarida ouvia calada a informação do companheiro. Enquanto o barão falava, lembrou seu tempo de moça, as suas ilusões, a beleza daqueles dias ardentes de fantasia, o calor do amor correspondido, os sonhos de jovens. Se apiedou do casal. Pela primeira vez, considerou que eles deviam sentir a mesma coisa, pois certamente deveriam ter sentimentos. Imaginou-se nessa situação trágica e se enterneceu.
Lembrou quantas vezes invejara aquelas negras desprezadas a quem Deus concedera a bênção da maternidade, quando as via felizes, carregando nos braços os seus filhos como tesouros incomparáveis e com uma alegria nos olhos que irradiava a maior felicidade do mundo, embora a sua situação alvitante, conquanto ela, senhora de todas, não tivesse tido essa aventura. Não estariam certos os Sousas? Se Deus lhes concedia mais do que a ela, por que negar aos escravos os direitos de gente? Mas Dona Margarida nunca diria isso ao companheiro, embora desde aquele instante estivesse tocada pelo problema. Distraiu-se e não percebeu que o barão tinha parado de falar e a olhava na expectativa que o aprovasse nas providências que tomara. "Que houve, Margarida?" perguntou o barão receoso. "Você não aprova a minha atitude?" "Não, Macedo. O que você me diz tem a sua lógica", disse recompondo-se. "Apenas divaguei um pouco." "Ah, bem. Assim me sinto mais confortado, porque afinal, embora isso seja um tanto desagradável para os Sousas, virá reparar uma injustiça." Finalizou, levantando-se da mesa. O sol já se debruçava no poente, lançando seus últimos raios sobre a terra, quando as primeiras turmas de trabalhadores, as que serviam mais próximo da sede da fazenda, voltavam da sua faina diária. Quando os negros se dirigiam às suas casas através do longo pátio, depararam, fincado no chão de tantas alegrias, com o tronco ameaçador. Um a um todos se acercaram dele, aflitos e temerosos, e em breve uma multidão de negros, espantados com a surpresa dolorosa, murmurava angustiosamente, procurando desvendar o porquê daquela providência. Estavam pasmados os pobres negros, que sempre foram invejados pela felicidade da ausência daquele poste de suplício. Num átimo, os líderes das turmas se reuniam, decidindo consultar o tio Henrique sobre o que estava se passando. Como sempre, o preto velho estava sentado à porta, tirando baforadas do seu cachimbo, agora em companhia de Romualdo, que desde logo o procurara. "Tio Henrique", disse um deles, dramatizando, "por que esse pelourinho? O que está havendo por aqui? Será que aquele assassino do Juvencio já conseguiu modificar os patrões e vai fazer com a gente o mesmo que fazia na fazenda do barão?" O velho ouviu sem se perturbar o interrogatório angustioso do irmão de cor. Lançou o olhar ao longo do pátio, detendo-se no tronco verde e descascado que representava um símbolo de dor e de iniquidade. "Meus filhos", disse afinal, "é preciso muita calma e muita coragem. Coisas tristes vão acontecer. Uma tempestade vai desabar sobre nós, mas é preciso não esquecer que Deus sabe o que faz. Não vamos permitir que a revolta submeta os nossos corações, porque isso mesmo é o que querem os nossos inimigos. Se nós soubermos resistir com humildade, talvez amanhã aquele poste não esteja mais lá.
Mas se nos revoltarmos, é quase certo que ele ficará ali para sempre, a pretexto de nos corrigir. Não nos esqueçamos que milhares desses troncos existem neste país e no mundo, e que muitos irmãos nossos morrem neles, principalmente porque não querem se submeter à vontade divina e deixam-se revoltar. Alguém hoje vai ser surrado e surrado injustamente. Todavia, nada podemos fazer. E se quisermos vencer aquele poste maldito, temos que receber com humildade e resignação a prova desta hora. Voltem depressa para junto dos seus companheiros e digam isto que estou lhes dizendo, para que não venha a acontecer o pior. Os pobres homens quedaram-se estarrecidos pela revelação e, como confiassem cegamente no velho, deram nos calcanhares à procura dos companheiros no meio da multidão inquieta, a fim de esclarecê-los. Só Romualdo permaneceu junto de tio Henrique. Tinha os olhos molhados pela angústia, apertava entre as mãos nervosas o seu chapéu de palha. Estava transtornado. Temia por Juvenal nas mãos do capataz assassino e tão temido, e se arrependia de ter negado o braço de amigo. Ah, tio Henrique, disse Romualdo, não sei se vou suportar esse drama. Gostaria de tomar o lugar de Juvenal, pois só assim poderia corrigir o meu erro. Deixe disso, meu filho, disse o preto velho paternalmente. Não se mortifique. Deus sabe o que faz. E quem sabe se isso não devia se suceder a si mesmo? Existem forças na vida que estão fora da nossa compreensão, e ignorantes que somos, resta-nos aceitá-las com serenidade, conscientes de que cada um de nós procura fazer o melhor. O seu coração lhe indicou um caminho e por isso a sua consciência não deve deixar-se queimar pelas brasas do remorso. Você quis o melhor, todavia o homem põe e Deus dispõe. Aceitemos a vontade de Deus para que não se desperte e floresça a ira dos homens. Eu sei que estou aqui humilhado porque humilhei e aceito a alternativa de quem é atrelado ao poste um dia também surrou alguém. Talvez você não entenda o que lhe estou dizendo, mas confie em mim e siga para junto dos nossos, a fim de ajudá-los na provação. Romualdo enxugou os olhos e cruzou o pátio, misturando-se com os companheiros. Nesse comemos, Juvencio já atravessava os terreiros de café em demanda à colônia. Portava na mão direita, enrodilhado, o chicote de que se servia no trabalho cruel, e na esquerda uma corda feita de embiras de couro cru, que se prestaria para amarrar o negro ao tronco. Ia bem devagar para que se prolongasse a visão da sua aproximação e os negros mais se angustiassem.
Procurava aparentar serenidade, conquanto o coração lhe batesse sofregamente pela emoção daquele instante em que a alegria do ódio paradoxalmente pode ter o mesmo sabor da felicidade do amor. Suas botas pesadas batiam, calma e compassadamente, no chão de tijolos nus dos grandes terreiros de café. Desde que assomou ao patamar superior e foi identificado pelos cativos, estes silenciaram na expectativa do que estava por suceder, inimidos pelo medo terrível que lhes invadia. Para eles, as pisadas firmes de Juvencio reboavam como trovões distantes que antecedem as tempestades. A sua cadência, o ritmo das passadas eram como as das engrenagens de um relógio sinistro que não pode parar e que marcavam o tempo de sofrer. Poucos minutos durou a excursão de Juvencio pelos terreiros vazios da fazenda. No entanto, para aquela pobre gente, essa ínfima fração de tempo tinha o sabor de uma eternidade de angústia e desesperação. Afinal, Juvencio alcançou o último patamar defronte ao pátio onde estacou. Chamou Romualdo e pediu que reunisse todos os cativos, com exceção das crianças e mulheres doentes. Romualdo subiu ao muro de encosto ao aterro, junto ao capataz, e erguendo a voz para que pudesse ser ouvido em toda a extensão do casario, convocou a todos para que saíssem de suas casas. A casa de Juvenal era quase defronte ao tronco. Quando vira o pelourinho erguido, temeu por Maria, sua irmã, com quem morava e que estava em adiantado estado de gravidez, e por esse motivo estava dispensada do trabalho. Imaginou desde logo a sua angústia por aquela presença horrível logo à frente de sua casa. O mesmo temor ocorrera em Antônio, seu cunhado e esposo de Maria. Naquele instante, os dois homens rodeavam a gestante, que de fato estava muito agitada, pois presenciando furtivamente, durante todo o dia, o trabalho de Juvencio, inquietou-se profundamente, temendo pela vida dos seus entes amados, a qualquer momento que caíssem em desgraça com aquele homem mau. Maria era muito jovem, menos de 2 anos a mais da idade de Juvenal, e aquele seria o seu primeiro filho. Eram justas as preocupações dos dois homens, já que, como parturiente, ela era uma incógnita. Juvenal, Maria e Antônio eram 3 criaturas de uma afinidade indescritível, unidos por um amor recíproco que dava àquele lar uma unidade indissolúvel. A vida era-lhes um paraíso e as horas de lazer uma permuta incessante de alegrias que lhes alimentava o espírito. O esposo e o irmão lhe recomendavam que permanecesse deitada e procurasse se acalmar, e lhe garantiam que ficariam junto à porta em condições de ouvir o seu chamado se precisasse. Maria sorriu e, tomando a mão do esposo e do irmão nas suas, apertou-as fortemente para serená-los. Juvenal e Antônio saíram para o pátio regurgitante de gente. Juvencio esperou alguns minutos após o chamamento de Romualdo, acompanhando com os olhos a saída dos homens de suas casas, e quando Juvenal saiu com o cunhado e ambos se acomodaram, tomou a palavra.
Juvenal, venha até aqui, disse calma e pausadamente. Enquanto Juvenal, surpreso pelo chamado, se dirigia para onde o capataz estava, ele desceu da mureta e esperou junto ao poste. A chegada do rapaz lhe ordenou: tire a camisa, rapaz. O moço recuou um passo, espantado pela ordem que o identificava sem dúvida como aquele que deveria ser submetido ao castigo. Mas, seu Juvencio, disse Juvenal, emocionado pela surpresa e pelo medo, que está acontecendo? Eu não fiz nada que possa justificar um castigo. Por favor, meu rapaz, não discuta, disse o capataz, querendo imprimir um tom paternal na voz. Faça o que lhe digo e nada tema. Juvenal olhou os companheiros ao derredor, com os olhos úmidos e esbugalhados, como se lhes procurasse apoio ou alguma explicação para o episódio. Todos olhavam para o chão, não tinham coragem de enfrentar-lhe o olhar angustiado. Num instante, Juvenal lembrou as instruções de tio Henrique, que lhe tinham sido transmitidas há pouco por seu chefe de turma, e procurou calar-se. Desabotoou a camisa de algodão e, movendo os braços musculosos, desvestiu-a. Juvencio tomou sua mão direita e puxou-o mansamente junto ao tronco, onde fez encostar-se, e tomando a mão esquerda pelo outro lado do lenho, juntou as duas na argola de ferro, onde as amarrou num relance e com maestria, apertando forte a imbira de couro cru. O rapaz entregou-se à operação sem uma palavra, embora tremesse inteiro e o suor provocado pelo medo já lhe aflorasse na pele escura das costas largas e musculosas, umedecendo-a e fazendo-a brilhar aos reflexos do luar que se derramavam sobre a fazenda. A multidão acompanhou a cena aterradora, com interrogações a queimar-lhe a cabeça como brasas e com a angústia a apertar-lhe o coração, qual impiedosa torquês. Não se ouvia um ruído no ambiente. Os que choravam represavam os soluços na garganta para não aumentarem o sofrimento de Juvenal, revelando-lhe o desespero de que já estavam possuídos, mas todos os olhos deixavam rolar lágrimas quentes e todos os corações oravam oprimidos pela desgraça do momento. Tendo atado Juvenal ao poste, Juvencio pediu que abrissem ao redor dele um espaço de mais ou menos 15 metros, naturalmente para manobrar o seu chicote com desenvoltura e para pôr-se a salvo de uma possível revolta. Quando a multidão se afastou, o capataz tomou a palavra. Este moço está amarrado ao poste e vai receber 30 chibatadas, disse, procurando aparentar calma, porque instigou uma escrava do barão Macedo, chamada Esmalha, a fugir com ele. O barão matou a escrava e exigiu do patrão que castigasse o culpado sob pena de represália. O que vai acontecer é contra a vontade dos patrões, mas para evitar males maiores para todos, porque vocês conhecem o barão Macedo e sabem que ele é mau e capaz de tudo,
Mas não se impressionem, pois serei benigno e não farei muito mal ao rapaz. Arrematou cinicamente. As palavras do capataz feriam os ouvidos de Juvenal como dardos embebidos em ácido corrosivo. Uma revolta terrível se apossou dele quando ouviu a acusação e, diante da revelação da morte da sua bem-amada, quis gritar, mas a voz não lhe saiu da garganta e as lágrimas lhe alagavam a face escura, saindo-lhe apenas soluços, transmitindo tanto desespero aos espectadores que algumas mulheres desmaiaram, incapazes de controlar as emoções fortes de que se viram possuídas. Para Juvenal nada mais importava agora. Sentiu como se um jato de brandura o alcançasse e se aquietou inexplicavelmente. Na verdade, desde logo preferiu morrer ali, pois iria ao encontro de Ismália no mundo feliz de que tio Henrique sempre lhe falava. Absorveu-se tanto por essa expectativa que nem se lembrou da irmã enferma na casa ao lado. Ninguém se mova durante o castigo, avisou Juvencio. Qualquer movimento que fizerem, eu tomarei como revolta e me defenderei prontamente, atacando o desavisado. Cooperem para que nada de pior aconteça. Estou apenas cumprindo ordens. Lentamente em seguida, o capataz tomou distância do poste. Soltou as voltas do chicote e, num gesto rápido, fê-lo estender-se às suas costas à direita para tomar impulso. Apertou a mão firmemente no cabo endurecido para garantir uma pega eficiente e assim ficou por alguns instantes, fruindo a expectativa da multidão que olhava desesperada o temível instrumento disposto no chão como uma serpente ameaçadora. De repente, a arma ergueu-se num sibilo, cortou os ares e alcançou num golpe terrível as costas nuas de Juvenal. Um grito lancinante escapou da garganta do jovem e reboou bem longe, transmitindo tanta dor e tanta angústia que todos os que presenciavam o espetáculo pareciam sentir com ele o suplício do golpe impiedoso. O chicote abriu um sulco nas espáduas do negro e ao longo da extensa ferida desde logo aflorou o sangue que rolou pelas costas, brilhando à luz da lua cheia e tingindo-lhe a calça de algodão. Muitos não resistiram àquele clamor que parecia condensar todas as angústias e as dores do mundo e desmaiaram. Só Juvencio estava alegre, pusera toda a sua força no golpe e o aplicara com maestria. O chicote estava à sua frente, zigue-zagueante no chão, já embebido de sangue. Não tinha pressa. Iria esperar alguns minutos para o segundo golpe, a fim de que a multidão sofresse mais. Na casa grande, Alberto e Dona Maria Cristina, na sala de estar, expectantes e tristes, aguardavam o desfecho do drama. Não se falavam e o silêncio mais aumentava a angústia dos dois. Estavam arrasados como dois réus diante do tribunal da própria consciência,
e agora não muito seguros de que tinham agido acertadamente para a melhor solução do problema. Quando o grito lancinante de Juvenal ecoou na sala, Dona Maria Cristina ergueu-se desesperada, com a mão no peito, olhos desmesuradamente abertos e faces lívidas, e assim parou por alguns instantes, para depois deixar-se cair na poltrona em pranto convulsivo. Alberto, ao som dolorido que parecia o último gemido de uma ovelha ao golpe do cutelo e que estava impregnado de imensa dor que lhe esmagava o coração, levou ambas as mãos abertas aos ouvidos e curvou a cabeça até os joelhos num gesto de desespero. "Ah, mamãe, que coisa horrível!" exclamou. "Não sei se vou aguentar outro lamento desse. Tive a impressão de ouvir o som do chicote. Aquele grosseirão não está cumprindo minhas ordens. Oh, meu Deus, socorre-nos!" E o moço chorou copiosamente, enquanto sua mãe, mergulhada em pranto, lhe ouvia as exclamações presa do desespero que a tomou inteiramente. Na casa de Juvenal, Maria ouvira quando o capataz chamou o irmão e ouvira também o diálogo entre ambos e as explicações e recomendações de Juvencio. Um calor enorme invadiu-a dos pés à cabeça e a paralisou na cama. Pensou em gritar, mas num segundo obtemperou que isso poderia aumentar o sofrimento do irmão. Deixou-se ficar assim inerte no leito, com os grandes olhos arregalados a olharem o teto escurecido pela fuligem que o invadia na casa sem forro. Sua angústia ia num crescendo. Seu coração galopava no peito descompassadamente. O suor lhe molhava o corpo. Começou a sentir fortes dores no ventre e temeu também pelo seu filho. Seu pensamento estava confuso, sua mente ardia como fogo. Não podia entender a tragédia lá de fora e temia outra tragédia dentro de si mesma. Agitou-se na cama em consequência das dores que aumentavam. De repente, o grito de dor do irmão feriu seus ouvidos com toda a sua vibração e força, porque estava ali bem pertinho, e a moça não pôde conter outro grito angustiante que lhe escapou da garganta, não com a mesma intensidade, porque estava quase que paralisada, grito que morreu em breve, porque um delíquio a tomou. No outro plano da vida, Sálvios e Souza acompanharam todos os movimentos desde o instante em que os trabalhadores se reuniram. Souza estava indignado e tremia também de medo, como os demais circundantes do plano físico. Sálvios o espreitava atentamente, calmo e silencioso, deixava o companheiro à vontade com suas emoções. De quando em quando, Souza olhava o mentor, procurando seus olhos confortadores e serenos para fortalecer-se, e de volta, sem que eu soubesse, Sálvios irradiava-lhe energias espirituais para que pudesse suportar a cena com relativo equilíbrio. Mas sua angústia era grande e o companheiro não lhe podia vencer de todo a refratariedade, embora o mantivesse sob algum controle.
Na verdade, as emoções de Souza eram justas e esperadas, e a sua permanência naquela hora dolorosa tinha um significado que Souza, recém-libertado dos laços físicos, não podia avaliar, e em virtude dessa mesma condição, estava sujeito à influência daquelas vibrações pesadas que saturavam o ambiente. Quando o chicote se ergueu, o golpe impiedoso rasgou as carnes de Juvenal e este gritou estentoricamente. Souza tapou os ouvidos e se atirou ao chão em pranto. "Ah, meu Deus!" exclamou. "Por que está acontecendo isto? Por que esse rapaz inocente tem que ser tão humilhado e castigado? Ajude-me, Senhor, a raciocinar." Sálvios amorosamente tocou com as mãos nos ombros de Souza e o ergueu do chão, trazendo-o junto ao peito. "Calma, caro amigo", disse paternalmente. "Não interrogue Deus por sua ignorância. Deus é amor e justiça, e isso deve bastar para a sua conformação. Você virá a saber muito em breve que tudo está certo e nós não podemos avaliar as manifestações da sua lei enquanto não aprendermos a decifrá-la." Sálvios falava apertando-o junto ao peito enquanto Souza chorava inconformado. "Você quer voltar?" perguntou o mentor carinhosamente, desprendendo-o de si e buscando-lhe os olhos. "Não", respondeu Souza, procurando se recompor para garantir sua permanência. "Eu não poderia me afastar daqui agora." "Nesse caso, meu irmão, procure controlar-se para que não lhe advenha prejuízo ao espírito", disse Sálvios, enlaçando-o com o braço pelas costas até a cintura, como se procurasse socorrê-lo melhor. A primeira chicotada, Juvenal sentiu de fato como se um ferro em brasa lhe rasgasse a carne. A pancada repercutiu-lhe dentro do peito, dando-lhe a impressão que o iria explodir. Sentia-se dominado por uma angústia inexcedível, quase desfalecido, mas esforçou-se por se manter de pé. O suor porejava em todo o seu corpo e nas costas se misturava ao sangue que vertia da ferida extensa que a arma abrira. Não ouvira o grito da irmã que se confundira com o de muitos da multidão como um eco do seu. Na sua mente estava apenas Ismália e nessa visão procurava aurir forças para suportar o castigo. Juvencio estava postado impassível no mesmo lugar, virando na mão o cabo do chicote para ajeitá-lo bem e não perder todo o vigor do novo golpe. Quando sentiu que a turba estava saindo do caos do primeiro ato, bramiu de novo o chicote e a pancada nas costas do negro foi tão dura ou pior do que a primeira. Mestre que era no manejo do instrumento, quando este ia ferir a vítima, dava-lhe um toque de puxada para que, funcionando como uma serra, tendo as voltas da trança por dentes, rasgasse a carne como rasgou logo abaixo do ferimento anterior, sobrevindo nova fonte por onde o sangue jorrou.
Juvenal não pôde conter o bramido de dor e de desespero que lhe saiu ainda na mesma intensidade do anterior. A pancada deu-lhe a impressão de um enorme bloco incandescente que lhe queimasse e comprimisse o tórax. Suas pernas fraquejaram, contudo fez um esforço sobre-humano para não ceder, apertando fortemente os 2 joelhos contra o poste. Tentou retesar os músculos do braço, todavia o esforço atirava-lhe a dor nas espáduas, onde as fibras musculares deviam ter se dilacerado no ferimento. Suava copiosamente. Na sua mente, a imagem de Ismália era o lenitivo e a coragem para aquela hora de suplício. A multidão recebeu a nova explosão de dor como uma carga superior de angústia que excedia as suas forças. Alguns se ajoelharam para sublimar a sua prece e, como que obedecendo a um comando invisível, todos se ajoelharam em pranto. Juvencio se deliciava. Para ele, aquelas demonstrações de dor era como uma apoteose. Os negros de joelhos eram bem a imagem que ele queria de submissão e desvalia. Seus olhos corriam o cenário embriagados. Sua mão apertava o cabo da arma com mais vigor. O negro à sua frente, atado e indefeso, era o pomo onde se concentrava a sua volúpia de carrasco e matador. Pela 3ª vez o chicote zurziu no espaço e descansou implacável, coincidindo o golpe sobre a ferida aberta na vez anterior. Desta vez, o grito de Juvenal não foi tão forte e nem tão longo. Foi mais ou menos um lamento de quem se sente quase desfalecer. Quebrara-lhe uma costela e a pancada, que não encontrara tanta resistência, ofendeu-lhe duramente o pulmão. Respirava com dificuldade e fazendo um ruído angustiante. Tinha imensa dificuldade em se manter de pé e o conseguiu ainda porque comprimiu fortemente o corpo e os cotovelos contra o poste. Juvencio, que estava acostumado àquele trabalho, percebeu de pronto a queda de resistência do rapaz e não aguardou muito para desferir-lhe a 4ª chibatada, na qual pôs tanta força que precisou dar um passo para não cair. Desta feita, Juvenal nem gritou. O que lhe saiu foi um urro garguejado, denotando a presença de líquido na garganta. Foi o golpe fatal. A costela quebrada perfurou-lhe o pulmão, sobrevindo copiosa hemorragia. Suas pernas fraquejaram, seu corpo se enlangueceu e dependurou-se inteiro nos pulsos, amarrados fortemente na argola de ferro. Estava agonizante e Juvencio, se apercebendo disso, passou a surrá-lo sem tréguas, afoita e ritmicamente, numa cadência terrível, agora sem qualquer resposta da vítima inerte. Batia num cadáver. À medida que os golpes se sucediam violentos e secos, sem qualquer reação de Juvenal, a multidão reagia como se cada um dos circundantes os estivesse recebendo, curvando o corpo a cada som do diapasão sinistro. À luz da lua cheia que generosamente invadia o pátio com os raios de suavidade, tinha-se a impressão
de que com aqueles movimentos de repercussão emotiva, os negros se moviam em uma dança macabra em ritmo de soluços. Juvencio estava possesso, bramia o chicote desesperado e quando deu o 30º golpe, estava exausto, ofegante e com o braço dolorido pelo esforço gigantesco que realizava cada pancada, descarregando a sua fúria e a sua volúpia assassina. Com dificuldade, em razão do cansaço, disse aos negros que desamarrassem o rapaz e cuidassem dele. Sem esperar que a multidão saísse do pânico e inventasse de tomar uma represália, saltou na mureta, enrolando dentre os dedos o chicote embebido de sangue e correu. Antônio correu para o poste, a fim de socorrer o cunhado, mas aproximando-se dele, recuou aterrorizado, como se fosse enlouquecer. As costas do rapaz estavam em carne viva. Era uma imensa ferida, feita de cortes profundos, empastada de sangue. A cabeça de Juvenal pendia para trás e nos cantos da boca estavam marcas de sangue que descera pelo peito em razão da hemorragia interna. Não teve coragem de tocar o amigo e cunhado. Estava de cabeça baixa durante o castigo e o que de Juvenal restou magoou-o profundamente. Outros homens mais resolutos avançaram, e enquanto 2 seguravam o corpo inerte para não cair, outros cortaram as embiras de couro, livrando o pulso do rapaz. Nestas alturas, tio Henrique chegava ao Pelourinho e constatou a morte do amigo, pedindo que o levassem para casa e o envolvessem no lençol. Em lágrimas, o preto velho empertigou-se e, resoluto, tomou o rumo da casa grande. Antônio deixou-se ficar por longos minutos parado, como que petrificado. Quando os homens invadiram sua casa levando Juvenal e a multidão se comprimiu, revoltada e desolada pela dor, empurrou-o no roldão e assim entrou ele na habitação. Ao sair do caos, lembrou-se de Maria e correu para seu quarto. A esposa estava imóvel e sem qualquer movimento, respirando francamente. Chorou e gritou desesperadamente por socorro. Romualdo correu para atendê-lo e, mais sereno, procurou analisar a situação de Maria. Pediu a alguns dos presentes que sustentassem o companheiro desesperado, já tão duramente atingido. Abriu caminho entre o povo e rumou também para a casa grande, a fim de rogar a Dona Maria Cristina que socorresse Maria. O quadro era terrível, um cenário de dor e de desespero. Quando Juvencio chegou à porta da casa grande, calmo e alegre, deixou em um canto, no meio de uma touceira de flores, o seu chicote ensanguentado, para que o patrão não se impressionasse e para que não o encontrasse facilmente. Anunciado, Alberto mandou que ele entrasse. Na sala estavam Dona Maria Cristina e o filho. A nobre senhora, completamente largada na poltrona, sofria imensamente e os soluços que lhe escapavam e a mão delicada que espalmada se lhe comprimia no peito refletiam toda a dor que lhe invadia a alma. Ouviram os 2 gritos lancinantes de Juvenal, o seu lamento frágil e depois apenas o bater do chicote na carne indefesa,
o qual ecoava na sala distante como um estalido sinistro. Mãe e filho haviam-se olhado alguns minutos num auge de desespero e nos seus olhos aflitos trocaram desejos ardentes de que o silêncio do negro não fosse sinal de uma fatalidade. Esperavam ansiosos. Alberto estivera debruçado sobre a sua escrivania, chorando e aguardando em pânico o desfecho. Quando Juvencio entrou na sala, ele se recompôs e se ergueu, limpando os olhos, mas sem poder dissimular o próprio sofrimento. Ao ver o estado dos patrões, Juvencio, aparentando tristeza e calma, foi logo dizendo: "Pronto, patrão, já cumpri as suas ordens e dei as 30 chibatadas no negro." Alberto fitou-o duramente. Adquiriu uma energia e uma resolução que não tivera até aquele instante. "O senhor não cumpriu minhas ordens. Eu lhe mandei que não batesse com força. E, no entanto, Juvenal não suportou senão 3 chicotadas. Eu ouvi os 30 golpes daqui. Tal foi a violência do castigo que você lhe infligiu," disse Alberto colérico, mordendo os lábios enquanto falava. O capataz estremeceu. O moço readquirira energias e falava duro e sério. "Ele deve ter tido algum problema de coração, patrão," disse Juvencio manhosamente. "Garanto-lhe que não bati com força e seu desmaio foi mais de emoção." Nesse instante, tio Henrique chegava. Depois de ver o amigo morto, terrivelmente castigado, resolvera correr o risco da própria vida e tentar chamar o chefe à razão. Fora fiel servidor da família, conselheiro do pai e dos filhos e o mentor de toda aquela pobre gente. Não podia furtar-se a tentar por fim aquela violência que se iniciara. Vencera a distância da casa orando, mas decidido a intervir em favor dos seus companheiros, sem medir as consequências. Juvencio continuava protestando a sua benignidade e procurando envolver o patrão com explicações melífluas. Tio Henrique não se conteve. "Mentira, doutor Alberto", disse com firmeza. "Esse carrasco bateu em Juvenal com todas as suas energias. Ao 4º golpe, o rapaz estava morto e ele continuou batendo com fúria assassina. Vai ver a imensa chaga que deixou nas costas do rapaz e poderá avaliar o castigo que lhe impôs. Esse homem é um assassino sanguinário", arrematou o preto velho, olhando Juvencio nos olhos num desafio ousado. Dona Maria Cristina ergueu-se lívida da poltrona e Alberto enrubesceu de cólera diante da notícia que o velho trazia. Juvencio mediu a reação dos patrões e fez menção de avançar sobre tio Henrique. "Cale a boca, bode velho", disse explosivo. "Ninguém pediu a sua opinião e saiba que escravos não têm direito de dar opiniões e muito menos de invadir a casa dos seus senhores." Alberto abriu a gaveta da escrivania e sacou uma arma, apontando-a para o capataz. "Pare aí, Juvencio!" exclamou resoluto. "Se der um passo, mato-o. Junte os seus trastes
e desapareça desta fazenda, seu cão assassino. E se voltar para o seu patrão Macedo, diga-lhe que não se meta mais com a vida dos Souzas e que de hoje em diante, se ele tentar qualquer coisa, sofrerá as consequências, porque agora temos um motivo para enfrentá-lo. E suma-se depressa, antes que eu não me controle mais e não resista à tentativa de entregá-lo a esses infelizes para que se vinguem. Juvencio mordeu os lábios. A cólera atingia-lhe profundamente no auge de sua explosão, mas a arma voltada para si estava sustentada pela mão resoluta que ele não queria tentar. A expectativa era tremenda. Dona Maria Cristina, traumatizada pela cena, encontrava, no entanto, satisfação na atitude do filho. Tio Henrique olhava Alberto, enternecido por vê-lo tomar a defesa de um escravo. O clima de tensão foi quebrado pela entrada de Romualdo, ofegante pela corrida que empreendera e que caiu de joelhos diante de Dona Maria Cristina, rogando-lhe que socorresse Maria agonizante. A senhora imediatamente, sem pensar em qualquer represália da multidão, dirigiu-se à colônia, deixando os 3 homens na sala. Romualdo, disse Alberto grave, tome esta arma e escolte esse assassino até que deixe a fazenda. Se fizer qualquer movimento em falso, mate-o. Romualdo tomou a arma, trêmulo, e saiu atrás de Juvencio. Ficaram na sala tio Henrique e Alberto. O moço estava envergonhado, incapaz de fitar o velho, mas este generoso achegou-se dele e disse mansamente: nós sabemos, meu filho, da sua generosidade e que o drama que vivemos não foi urdido pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Foram forças poderosas e incompreensíveis que se desencadearam além das nossas forças. Não se mortifique, meu rapaz. Tudo passará e seremos novamente felizes. Juvenal será para nós a lembrança de que devemos vigiar os nossos corações. O seu sacrifício solidificará os laços de bondade que envolve a nossa comunidade. Alberto ouviu o velho com reverência e, magnetizado pela sua bondade, atirou-se aos seus braços, chorando. Dona Maria Cristina desceu os terreiros de café correndo, e quando chegou à casa de Antônio, os negros iam abrindo caminho à sua passagem. Pediu que todos deixassem o quarto e auscultou Maria cuidadosamente, constatando que lhe sobreviera uma hemorragia profunda e que se esvaíra em sangue. Chamou um homem e deu ordens para que atrelasse a carruagem e fosse buscar o médico na cidade, passando pelo hotel, a fim de trazer Francisco. Em seguida, ordenou às 2 mulheres que aquecessem água e trouxessem toalhas limpas para tentarem socorrer Maria. Enquanto providenciavam suas ordens, lançou-se sobre a doente para os primeiros cuidados. Livrou-a das roupas
higienizou-lhe o leito, trocando as peças com cuidado, e à medida que virava Maria de um lado para o outro, sentindo-lhe o desfalecimento, ia se convencendo de que a pobre moça estava no limiar da morte. Na sala ao lado, por onde passara apressadamente sem se deter para analisar o ambiente, estava Juvenal, colocado sobre uma mesa rústica, envolto em um lençol e coberto por uma colcha surrada, com os companheiros chorosos a rodeá-lo. À porta do quarto, completamente aparvalhado, como se estivesse ausente de tudo, permanecia Antônio. O golpe fora duro demais e a sua resistência emotiva se desmoronara. Alguns amigos tentavam consolá-lo, contudo nem os notava, porquanto não fazia o mínimo gesto de reação. Depois de socorrer Maria, acomodando-a no leito, Dona Maria Cristina deteve-se para sentir sua respiração e debruçou-se com o ouvido sobre seu peito para ouvir-lhe as pancadas do coração. Horrorizada, mas procurando conter-se para não provocar pânico, constatou que a jovem estava morta. Acomodou-a carinhosamente, passando as mãos delicadas sobre seu rosto e sobre o cabelo encarapinhado, sentada ao lado da cama, onde se deixou ficar, já sem lágrimas para chorar, em virtude das fortes emoções daquela noite de terror. Quase 2 horas transcorreram até que o Dr. Fernando e Francisco entrassem na casa, mergulhada em silêncio, dor e expectativa. Rapidamente, o médico constatou que Maria estava morta. Percebendo a exaustão de Dona Maria Cristina, tomou-a nos braços e sustentou-a de volta à casa grande, onde se preocupou em medicá-la, juntamente com Alberto, a quem fez recolher-se com a ajuda de tio Henrique ao leito, pois o moço ardia em febre. Posto a par dos acontecimentos pelo cocheiro que foi buscar na cidade, Francisco venceu o percurso angustiado e chorando nos braços do Dr. Fernando. O médico, que era um entusiasta das inovações introduzidas pelo Coronel Souza e profundamente humano, podia avaliar a dor do rapaz e consolou-o o quanto pôde. Ao entrar na casa, enquanto Dr. Fernando foi para o quarto ver Maria, Francisco dirigiu-se para a mesa tosca onde estava o amigo desditoso. Debruçou-se sobre ele, chorando e pedindo-lhe perdão pelo que tinha acontecido. Beijava-lhe as faces negras e sem vida, com desespero, o que sensibilizou os circunstantes e varreu a revolta dos corações que ainda a retinham. E ali ficou o moço a noite toda, colado aos restos do amigo de infância feliz, como se lhe fora um irmão querido que partira para a eternidade.